o nosso estudo sobre as mulheres do Evangelho. Hoje nós vamos falar da nossa companheira Isabel, que era a mãe de João Batista, prima de Maria, e que vai trazer dentro da sua história uma repetição de determinados conceitos e tradições judaicas, algumas lendas judaicas. A Isabel, ela era um espírito feminino, bastante simples, era casada com o nosso companheiro Zacarias, que era um sacerdote. Lembrando que os sacerdotes, na época de Jesus, eles pertenciam a uma casta religiosa, uma tribo, da família de Levi, que era um dos filhos de Jacó, que era a família, vamos dizer, biológica do Moisés também. E a tribo de Levi era os companheiros que se tornavam responsáveis pelo culto religioso dentro de Israel. Então, os membros dessa tribo tinham o direito a se tornarem sacerdotes. Eles eram considerados sacerdotes. Haja visto, porém, que nem todos desempenhavam essa função, mas a tribo de Levi, eles consideravam que eram os companheiros que tinham a ligação com a espiritualidade. Isso é um símbolo também, é claro. E a Isabel, casada com o Zacarias, ela padecia, segundo a crença da época, de infertilidade. Vamos lembrar que na época de Jesus, os filhos eram considerados como uma bênção divina. E a mulher que não tinha filhos, o casal que não tinha filhos, era considerado vítima do pecado ou de alguma maldição espiritual. Isso contava negativamente dentro da sociedade na qual Cristo vivia, na qual os judeus estavam. E a Isabel, ela vai ser considerada idosa para ter filhos. Nós temos que entender o conceito de idoso também, gente. Hoje, idoso para a gente é quem está com 70, 80 anos de idade. Na época de Jesus, onde a média de idade era cerca de 40 anos, uma mulher que chegasse aos 25 e não tivesse filho era considerada uma anciã estéril. Então fica muito difícil a gente quantificar essa idade da Isabel dentro do nosso parâmetro atual. Mas o que acontece? A Isabel ela vai repetir a história da Sara, que é a mãe do Isaac, que não podia ter filhos, da Raquel, esposa do Jacó, que também não tinha filhos, e da mãe do profeta Samuel, que também não tinha filhos, e que faz uma promessa ao Senhor, de que se o filho nascesse, esse filho seria consagrado ao trabalho espiritual. Nós vamos ver isso no caso do Samuel, da mãe dele. Nós vamos ver isso em outros casos da literatura judaico-cristã. Então, o João Batista ele vai ser de origem, ele vai ser aquilo que nós chamamos de separado desde a infância. Por quê? Porque ele é fruto, vamos dizer assim, de uma concepção milagrosa, já que a família não esperava que a Isabel tivesse filhos. Nós vamos entender isso de uma outra maneira também, porque na época de Jesus, quando uma mulher não podia ter filhos, ela poderia ser repudiada pelo marido, ou seja, o marido podia mandar ela embora, e ele poderia arrumar outra esposa para poder ter filhos, porque a perpetuação da raça era muito importante do ponto de vista social e espiritual daquele povo. Só isso já depõe a favor das características dessa família. O Zacarias, que era um sacerdote, sacerdote de baixo nível, não especializado, ele não repudia a Isabel. Isso dá a entender para a gente que ele tinha um laço afetivo com ela muito maior do que os preconceitos religiosos e sociais da época em que eles viviam. Com certeza ele deve ter sido orientado pelos seus parentes, amigos, companheiros várias vezes para poder se separar dela, para poder deixar ela de lado, para que ele pudesse encontrar uma esposa que lhe desse filhos e lhe desse uma descendência. E aí o que vai acontecer? A Isabel ela vai engravidar do companheiro e vai vir a nascer o João Batista, que é um espírito extremamente ligado à história do povo de Israel e que nessa situação toda ele vai ser o precursor do Cristo na sua proposta do Evangelho. Nós vamos ver lá a história do Zacarias no templo, o Zacarias que era um sacerdote, e como haviam muitos descendentes dessa ordem, haviam muitas pessoas da classe baixa que tinham o direito sacerdotal, muitas vezes acontecia de a pessoa só entrar no templo mesmo como sacerdote para fazer os rituais poucas vezes na vida, porque eram muitos. Então, o sumo sacerdote, aqueles que lideravam, eram os que conduziam o culto, e esses outros parentes ficavam em funções acessórias no templo. E aí o que acontece? Quando o Zacarias entra no templo, fala-se que ele entra por sorteio,
né? O que vai acontecer lá dentro do altar do Santo dos Santos, que é uma estrutura reservada onde só o sumo sacerdote, né, uma vez por ano poderia entrar. Zacarias vai ter a visão da entidade espiritual que vai dizer para ele, né, que ele vai ser pai. Né? Eu até acredito que esse espírito que aparece para ele deve ser o próprio João Batista antes da encarnação. Tá? Fala que é um anjo, porque na conceituação judaica todos os espíritos desencarnados que aparecessem para alguém que fossem bons seriam anjos, e todos os espíritos, né, com a conotação negativa seriam demônios. Eles eram muito simplistas nessas percepções, como muita gente é hoje ainda. E aí o que acontece? Né? Conta-se a história da mudez do Zacarias, que é uma história um tanto quanto controversa, né? Eu não entendo bem assim. Talvez a mudez seja no sentido de que a espiritualidade o orientou a não falar daquele assunto. Tá? Nós temos que entender que existe muita mitologia em torno do Evangelho, muita coisa que foi colocada depois. Né? A mudez ali não é só o ato da pessoa perder a faculdade da voz, talvez seja o sigilo daquela comunicação que ele recebeu também, até mesmo para não gerar atenções desnecessárias para a esposa, para a família dele. Né? O que é mais lógico da gente imaginar é que a espiritualidade falou, olha, você vai ter um filho e você não vai falar desse assunto por enquanto, porque nós precisamos preservar a figura da Isabel, preservar a sua figura. E o que acontece é realmente isso. Nasce, né, o João Batista, né, que não tem esse nome dentro do arcabouço familiar, né, tanto é que contado que eles queriam dar o nome de Zacarias para o menino, porque era muito comum se dar o nome do pai ou do avô para a criança, para manter essa tradição. E a criança vem a se chamar João. Né? E esse João é um espírito de alta envergadura que vai vir para poder trabalhar, né, e preparar o caminho para a vinda de Jesus. E a Isabel, né, que é esse espírito feminino, né, ela vai ter um outro relato bastante interessante dela, que é quando ela encontra com Maria. Né? Maria vai visitá-la, porque ela já estava no final da gravidez. Maria, né, aquela questão feminina de amparo mútuo, né, que sempre existiu desde o princípio dos tempos. Né? As mulheres sempre se ajudaram muito. Né? Maria vai até a casa da prima para poder auxiliá-la nos momentos finais da gravidez. E Maria já estava grávida também. Né? E conta-se que quando as duas se encontram, né, tem uma comoção muito grande, porque o bebê, né, no ventre da Isabel percebe a presença do Cristo. Então esses dois companheiros devem ter se encontrado no plano espiritual, né? Já visto que espíritos dessa envergadura, mesmo no processo de encarnação, ainda mais Jesus, né, que está muito, muito acima do João Batista, né, eles não precisam ficar vinculados ali o tempo todo. Tá? Então eles estão ali participando do processo, mas eles estão bem conscientes. Então esses dois companheiros devem ter se encontrado e as mães perceberam, né, pelo influxo da vibração amorosa dos dois, o encontro. E aí teve aquela sensação que se fala na Bíblia que o bebê saltou na barriga da Isabel. É uma expressão para poder explicar, né, esse júbilo, essa euforia que aconteceu do encontro do João Batista, né, antes Elias, com a figura do Cristo. E no mais, o que acontece? Né? A figura da Isabel ela vai aparecer muito pouco no Evangelho. Ela aparece nesse momento e depois ela também desaparece. Haja vista, né, a dificuldade que se tinha na época de se lidar com a figura feminina. Então eles contam o caso assim, de maneira bem marginal, né? Mas aí a gente vai poder inferir, né, sobre o que o João Batista teve de influência da mãe na sua caminhada. Né? Ele teve um pai sacerdote, né? Ele mesmo descendente dessa família de sacerdotes por parte de pai, e o João Batista ele vai crescer, né, dentro de um ambiente religioso, dentro do ambiente da expectativa do Messias. Ele vai dividir com seus pais, né? A gente vai notar aí que o Zacarias era um espírito que tinha uma percepção mediúnica, isso fica claro. A própria Isabel demonstra ter uma sensibilidade espiritual muito grande, e isso vai ajudar o João Batista no preparo da sua missão, que é nada mais nada menos que ser, né, a sustentação inicial para as propostas do Cristo. Tá? Não só nisso, porque o João Batista ele representa todo o mecanismo do Antigo Testamento, né? Ele pega lá do Abraão ele vai pegar ali no Abraão até o final, né? O João Batista, né, segundo estudos, ele é uma das encarnações do Abraão, né? O Abraão seria o próprio João Batista em outras vidas, né? E ele vai fechar o passado do povo de Israel e vai entregar para o Cristo, né? Por isso, né, vocês vão notar que essas circunstâncias do nascimento de João Batista são muito parecidas com as circunstâncias de vários profetas e de vários personagens do Antigo Testamento, porque ele vai fechar espiritualmente esse simbolismo. Tá? Então é por isso que se fala da idade da Isabel, né? Vamos entender essa questão da idade de maneira mais
mais natural, tá, gente? Existe um exagero nessa percepção. Quando nós pensamos que a Isabel seria uma octogenária, uma coisa do tipo, né? Mas, na verdade, uma mulher com 16 anos que não tivesse filho já era considerada idosa, tá? Já era considerada uma mulher que era vítima do pecado e que estava ali numa situação muito complicada espiritualmente, tá? Dentro daquele contexto da época, né, gente? A gente tem que entender isso. Então, o que acontece, né? Tá aí um pouquinho, falando um pouquinho sobre a Isabel, eu sei que é muito pouco, né? A gente podia entrar em outros aspectos espirituais dela, mas não é o momento, né? Quando a gente for falar de João Batista ou de outros companheiros, talvez a gente consiga entrar um pouco mais nessa companheira aí, né? Falando um pouco da vida dessa amiga, dessa prima, né? De alguém muito próximo a Maria, já vista, né, que Maria vai visitá-la, né? E que Deus nos abençoe e nos ilumine.